Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algo impressionante, algo que vai fazer vocês refletirem e a querer voltar a ler a palavra de Deus. Jeremias 33, verso 3 diz o seguinte: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso, Deus está querendo dizer o seguinte, que as coisas grandes dele estão escondidas. E essas coisas muitos não sabem. E aqui diz que é necessário a gente clamar a Ele para obter respostas. Um dia eu busquei o Senhor, eu orei e Ele me mostrou coisas grandes e ocultas. Deixa eu mostrar para vocês pelo menos uma delas. Jeremias 31, verso 31. É um texto que todos conhecem. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso quer dizer que o reino de Deus, em um certo tempo, por causa de certas coisas, se dividiu, e não foi Deus que perdeu o controle, foi Ele que quis dividir o reino, e Ele chamou um reino de casa de Israel e o outro de casa de Judá. E esses dois reinos que vão fazer parte da nova aliança. Agora, se eu dissesse para você que casa de Judá são os judeus e a casa de Israel são os gentios, você acreditaria? Vamos ver se isso é verdade. Isso pode servir como um teste para ver se você crê na Escritura ou não. E também para você ver se você crê em coisas grandes e ocultas. Pois segundo uma revelação, foi por revelação que ele entendeu essas coisas. Me foi dado a conhecer o mistério. É um mistério, é coisa grande e que estava escondida. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, isso quer dizer que coisas que ele escreveu nos capítulos anteriores é um mistério que ele está querendo falar e ele escreveu resumido, sem muitos detalhes. Ele deixou links, né? Uma linguagem simbólica. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento. Ou seja, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente pode confirmar como ele teve essa revelação. Não é que ele teve uma revelação e escreveu a carta com os olhos fechados, inspirado pelo Espírito Santo, e a gente tem que acreditar porque ele é apóstolo. Paulo está falando, quando vocês lerem a minha carta, que eu escrevi resumidamente, vocês podem compreender como eu tive essa revelação do mistério de Deus, que é a dispensação da graça a respeito dos gentios. Nos capítulos anteriores, ele falou isso, não falou? Vamos em Efésios 2, a partir do verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou terceiro dia, um povo que ressuscita ao terceiro dia. Aqui tá judeus e gentios, tá? Incluso. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora? Não. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui você vê que ele está falando de dois povos, que é judeus e gentios, e que herdaram uma ressurreição com Cristo ao terceiro dia. Certo? Isso daí está confirmado, né? Verso 11. Portanto, lembrai-vos, ele quer, portanto, né, junção de contexto, ele quer que os gentios lembrem de uma coisa. Lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da cidadania de Israel, sem Cristo, separado de Israel, e estranhos às alianças, são duas. O gentio não fazia parte nem da primeira e nem da segunda, né? Porque não conhecia. Da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, como ele disse antes, sem Cristo, separado da cidadania de Israel. Com Cristo, fazem parte de Israel, certo? Pela lógica, é isso. Dobra atenção no verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos, judeus e gentios. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois povos criasse um novo homem, que é Cristo, o seu corpo, fazendo a paz. Pensa comigo agora
Analisa, seja um analista disso. Paulo está falando de ambos os povos que estavam separados e que esses ambos os povos alcançaram uma ressurreição por intermédio de Cristo ao terceiro dia. Ligando os pontos, ligando os contextos, para que a gente não perca o foco. Em Efésios 3 ele fala que ele escreveu o mistério da dispensação da graça, que foi revelado por uma revelação, e que quando a gente lesse a carta, a gente poderia compreender como ele teve essa revelação, que é a respeito dos gentios. Se é que quando ledes, vocês vão compreender, ele falou. E ele falou, escrevi resumidamente. Isso quer dizer que quando a gente lesse a Epístola de Efésios, a gente perguntasse, de onde que Paulo está tirando essas coisas? 2 povos que alcançaram a ressurreição ao terceiro dia. Ou seja, o Espírito Santo esperava que nós fôssemos nos fazer essa pergunta e que nós fôssemos ler a base de tudo. Paulo tinha a base na lei e nos profetas. E é dessa maneira que a gente confirma como ele teve essa revelação. Então a gente tem que encontrar na Escritura aonde que fala de ressurreição ao terceiro dia. E há um verso que cruza diretamente, há um verso num profeta que cruza diretamente com o que está escrito aqui. Oséias capítulo 6. Presta atenção que você nunca mais vai esquecer esse verso e essa mensagem. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele, Tá falando de um terceiro dia? Tá. Esse povo que vai ao terceiro dia alcançar a ressurreição, que está falando aqui, não são judeus e gentios? Você vê que quando Paulo escrevia Efésios 2,